Good morning, guys! Tudo bem, turma? Tudo bem, sétimo ano? Vamos lá para mais uma aula por aqui, não é? Não vejo a hora da gente poder se encontrar, pessoal, na escola, de verdade. Tô até com saudade do sinal. Verdade, vamos ver. Quem tá com saudade do sinal aí? Eu tô. Vamos lá. Hoje é dia 19 de maio de 2020, né? Vamos para mais uma aula por aqui online. Tá sendo até legal isso aqui, né, pessoal? Vamos lá, vamos combinar. Hoje a gente vai trabalhar especificamente nas páginas 34, 35 e 116, tá bom? Peguem lá a apostila, o caderno de inglês, caso seja necessário fazer anotações. Sempre falo para vocês, às vezes o que eu falo aqui acaba não tendo nada escrito, não tem na apostila, ou às vezes não tem aqui nos slides. Então, e depois na hora de resolver os exercícios, às vezes faz falta. Então, às vezes, alguma coisa que eu fale aqui que vocês acham importante, relevante, pertinente, eu acho interessante anotar, sempre fazer anotações, mesmo que sejam repetitivas, mas nunca é demais, né? Na hora de estudar, às vezes é bastante importante. Então, vamos lá. A gente está falando, então, na unidade 3, de directions, signs and pronouns, né? Aí eu tenho uma pequena revisão para vocês das directions que a gente usou nesse capítulo, que é right, left, across from, next to, go straight ahead, walk, tantos blocks, né? Signs, que são as road signs. Então, essa é apenas uma review para vocês, tá bom? Nada mais do que apenas uma review. Bom, aí temos os object pronouns, né? Que são os pronomes que eu falei para vocês que a gente usa sempre após verbos ou preposições. Olha só, novamente eu tenho aqui para vocês. São um outro tipo de pronome existente no inglês e sua função é substituir um nome próprio ou substantivo. E o que diferencia pronome objeto de pronome pessoal é a posição que eles ocupam na frase. Lembrando novamente, pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it, we, you, they, são aqueles que vêm antes do verbo. O verbo está aqui no meio, ele vem antes. Os pronomes objetos aparecem sempre após o verbo está no meio, então o pronome objeto ele vem após, depois ou depois de preposições, né? Essas são as posições dos pronomes objetos. Muito bem. Também uma pequena review, tá? Então, olha aí, eu tenho para vocês. Pronomes pessoais, antes de verbo, né? Antes do verbo. Olha lá a flechinha. Verbo, eles vêm antes. Pronomes objetos, aqueles que vêm depois do verbo ou depois de preposições. Também é uma review. Agora eu vou falar sobre imperative. O que são imperative? Ou melhor, o que é? O modo imperativo é o modo que o verbo está sem nenhuma conjugação. Nada, nenhuma terminação, nenhuma conjugação, nada, nada, nada. Ele é ele sozinho, tá? E para que serve? Ele serve para fazer um pedido, dar uma ordem, expressar um desejo, uma súplica, dar um conselho, fazer um convite, dar uma sugestão, uma recomendação, uma solicitação, uma orientação, um alerta ou um aviso, tá? Este modo, ele pode ser tanto afirmativo quanto negativo, ou seja, eu posso falar, não saia lá fora, ou não beba água gelada, ou eu posso falar, vá ao médico, olha, vá ao médico, vai ver isso daí. Ou eu posso falar, abra os livros, pessoal. Peguem o caderno de inglês, tá? Olha só, todas as vezes eu comecei com o verbo. Peguem o caderno de inglês. Abram os livros, pessoal. Não beba água gelada. A única coisa que eu coloquei diferente aí, o não. Nós vamos ver como é que faz isso, tá? Então, imperativo, não uso nenhuma conjugação e principalmente não uso to antes do verbo, tá? E não tem sujeito. Quando eu falo, pessoal, abre o caderno. Quem é? Todo mundo.
tá? Olha lá, close the window. Olha só, olha o movimento dela. Close the window, tá? Feche a janela. É um pedido, é uma ordem, depende da entonação que eu colocar, né? Fecha a janela. E o que eu usei? Apenas verbo, tá? Apenas verbo. Usei apenas o verbo. Mais nada. Nenhuma outra partícula, nenhuma conjugação e nem o to. Pay attention, tá? Uma recomendação, um conselho. Pay attention, tá bom? Olha só, eu tenho aqui, ó, verbo apenas, nada mais. E a forma negativa? Como é que eu faço? Quando eu falo não faça alguma coisa, eu uso o don't, tá? Uso don't e depois o verbo. Olha lá. Don't use a cell phone. Não use o celular. É um pouco contraditório isso que eu tô falando, né? Porque de repente vocês estão assistindo essa aula pelo celular. Mas, né? Don't use a cell phone na sala de aula, por exemplo. Pessoal, não é para pegar o celular, tá? Olha só, eu uso don't e o verbo, tá? Don't smoke. Não fume, tá? Vocês veem muito essa placa no ônibus, por exemplo, ou em restaurantes, proibido fumar, por exemplo. Não fume, tá? Don't e verbo. Apenas isso. Don't e verbo, tá? Agora a gente vai fazer os exercícios dessa semana, que eu falei pra vocês. Página 34, a gente vai fazer exercício 2 apenas, tá? Associar os comandos às placas. Vocês têm lá 6 comandos e 6 placas. Vocês vão colocar para mim o que é cada comando em qual placa, que está representada aí. Na página 35, vocês têm exercícios 3, 4 e 5. Exercício 3 é pessoal. Vocês vão criar para mim 5 regras. Vocês vão usar imperativo, tá? Pode ser regras afirmativas, como preste atenção, faça a sua tarefa, ou pode ser regras negativas. Não use o celular, não corra, tá? Vocês vão criar para mim 5 regrinhas. No exercício 4, vocês vão pegar uma regrinha dessas que vocês criaram no exercício 3 e vão desenhar no quadrinho para mim. Por exemplo, se vocês desenharam lá, aliás, se vocês escreveram lá, não use o celular, vocês vão desenhar um celular e uma barra, como foi no meu exemplo, por exemplo, tá? Então, vocês vão pegar uma regrinha lá do exercício 3 e representar em forma de desenho no exercício 4. E no exercício 5, vocês vão grifar. Temos aí 9 comandos, 9 ordens ou pedidos. Vocês vão grifar de vermelho tudo o que não pode e de verde tudo o que pode, tá? Então, tudo que for legal, tudo que for certo, verde, green. Tudo que for ruim, tudo que não for legal, tudo que for proibido, red, tá? Red, beleza? Bom, e no exercício, e na página 116, vocês têm lá exercícios 1 e 2, tá? Exercício 1 é responder para mim onde você encontraria esse tipo de texto que está aqui colocado para vocês. E o exercício 2, interpretação do texto. Muito facinho, parece difícil, a hora que vocês baterem o olho aqui, vocês vão achar meio complicado, mas é bem facinho, tá? Pode usar dicionário? Deve usar dicionário, beleza? E, lembrando, a apostila de vocês tem dicionário, tá? Não esqueçam dessa dica, beleza, pessoal? Nos encontramos, então, na nossa aula ao vivo para as correções. E aí sim, a gente tira as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Anotem se for o caso, beleza? Fiquem com Deus. Bye, bye. Até a próxima aula.